Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Igor Ximenes e a gente está aqui agora para falar com vocês sobre um tema que é de extrema importância para a gente atender com qualidade o nosso paciente em qualquer âmbito, hospitalar, em clínicas ou em qualquer local que você vai realizar uma assistência, né, ao paciente, que seria segurança do paciente. Muita gente acha que sabe o que é a segurança do paciente, só que a gente tem um programa nacional, nós temos legislações, e por incrível que pareça, isso começou a ser pensado efetivamente como legislação de 2010 para cá. A partir do Corém de São Paulo, né, do Conselho Regional de São Paulo, teve a primeira iniciativa, claro, né, por pensamentos de fora do Brasil, por algumas teorias de segurança do paciente, e foram trazidas para cá, para o Brasil, através do Corém de São Paulo. Mas a nossa primeira legislação específica é de 2013, então foi 3 anos depois. Então, existe uma normativa do Corém de São Paulo que direcionava para os passos em relação à segurança do paciente, que nós vamos ver mais à frente. Beleza? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria segurança do paciente. A segurança do paciente nada mais é do que qualquer ausência de um dano, né? Qualquer ausência de danos que sejam evitáveis ao paciente. O paciente já está internado no hospital por alguma debilidade, né, física ou mental, dependendo da clínica que ele esteja, e nós não temos o motivo, não temos o porquê causar mais danos ao paciente. Vou só relembrar umas questões para vocês da questão ética especificamente, e mais exatamente da bioética, que são os 4 princípios da bioética, que são a autonomia que o paciente tem em relação ao tratamento, a beneficência, que seria nós trazermos benefício ao paciente dentro da propedêutica, a não maleficência, que entra exatamente nessa questão da segurança do paciente. O paciente ele não pode ter nenhum malefício em decorrência da sua estadia, entre aspas, no processo hospitalar, no processo de tratamento em que ele deveria estar se recuperando. E o último é a justiça, efetivamente. Então, nesse caso, a não maleficência, ela tem que ser muito bem elaborada, né, para não se haver a quebra desse princípio da bioética de uma forma geral. E aí o dano em si, a segurança do paciente, é tudo que nós fazemos para diminuir esse risco de causar algum dano ao paciente. Nós temos como principal fundamento em relação à segurança do paciente a portaria 529, né, de 2013, de abril de 2013. Seria a primeira portaria que foi criada pelo Ministério da Saúde, especificamente, né, ela é do dia 1º de abril, mas não é mentira, tá? É só o dia da mentira mesmo. Ela foi criada dia 1º de abril de 2013, ou seja, tem menos de 10 anos. Nós estamos em 2022 atualmente, tem menos de 10 anos. Tem 9 anos especificamente e pouquinho. Então, nesse caso, começou-se a pensar há pouco tempo em relação a essa segurança do paciente. E criou-se um programa, que seria o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E aí nós vamos, nesse primeiro momento, destrinchar esse programa e todas as suas portarias necessárias para um bom atendimento ao paciente, como a gente já falou anteriormente. E como qualquer programa criado pelo Ministério da Saúde, existem alguns princípios, alguns objetivos, algumas diretrizes que devem ser seguidas, né? Vamos observar aqui na tela rapidinho alguns dados específicos. Então, como objetivos desse Programa Nacional de Segurança do Paciente, a gente observa a sigla bem aqui, ó. Primeira coisa, são 3 objetivos básicos: promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente. Ou seja, qualquer estabelecimento de saúde deve promover, e não só promover, mas apoiar qualquer incentivo que se realize em relação à segurança do paciente. Isso em qual área? Em todas as áreas, ou em diferentes áreas, organizações, gestão de serviços de saúde, em qualquer local que se tenha um paciente,
a segurança dele está em primeiro lugar, à frente de lucro, né, financeiro, à frente de qualquer outro objetivo que se tenha essa instituição de saúde. E aí como que se faz isso? Através da implementação da gestão de risco e núcleo de segurança do paciente. Então qualquer estabelecimento, e aí entra muito, né, a questão não só do núcleo de segurança do paciente, mas está muito envolvido também, por exemplo, com a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que também está muito envolvida, faz parte desse núcleo de prevenção de acidentes. E a CIPA ela é constituída por uma norma regulamentadora da Anvisa, NR05. E aí a CIPA faz parte desse núcleo também. Ela tem a função de observar, dentro de um estabelecimento de saúde, tudo que pode causar problemas ao paciente e assim evitar que esse problema se compactue, né? Que esse problema seja efetivamente causador de um dano ao paciente. Como segundo objetivo, nós temos o seguinte: envolver tanto os pacientes quanto os familiares nas ações de segurança do paciente. E aí eu digo, muito importante seriam os familiares, por um motivo muito óbvio. A segurança do paciente envolve todas as áreas. A área, por exemplo, de fisioterapia, a área da enfermagem, a área da medicina e principalmente a área da nutrição. Dentro do ambiente hospitalar, eu vou citar um exemplo da UTI. Alguns pacientes apresentam sonda nasoentérica. Alguns pacientes estão com a sonda em substituição da dieta oral, especificamente. Nesse caso, o familiar, se não for bem instruído e se não seguir à risca as normas de segurança do paciente, pode levar algum lanche escondido para o paciente, pode abaixar a cabeceira do paciente para ele dormir melhor. E o paciente com a sonda nasoentérica não pode ficar com a cabeceira baixa, não deve comer alimentos que não sejam instituídos pela terapia nutricional, porque esse paciente pode engasgar, pode broncoaspirar e até morrer. Então isso é um dano que é causado ao paciente desnecessariamente, e aí por conta do familiar que não seguiu as instruções adequadas. Então nesse caso, tanto os profissionais de saúde quanto os familiares devem ser muito bem instruídos em relação a isso. Outro exemplo, qualquer familiar, até na internação, que venha da rua e não higienize as mãos ao entrar no quarto ou no leito para falar com o paciente. Ele traz todos os micro-organismos da rua diretamente para o paciente. Então isso é uma problemática porque pode causar uma infecção cruzada nesse familiar dele ou em outros pacientes da mesma forma. Outra situação, outro objetivo muito claro, ampliar o acesso da sociedade a qualquer informação relativa à segurança do paciente. Então a sociedade, de uma forma geral, e aí óbvio, nós não vemos isso no nosso dia a dia, né? Infelizmente, mas de uma maneira muito clara, quando o paciente ou o familiar adentrar o estabelecimento de saúde, para qualquer que seja o objetivo, ou uma internação, ou nem que seja uma consulta, esse familiar ou esse paciente deve ser instruído a quais normas e quais posicionamentos seguir frente a qualquer dúvida em relação à sua estadia no ambiente hospitalar. Outros objetivos, né, que seriam muito específicos desse programa, né, seria produzir, sistematizar e difundir. E aí eu vou explicar a diferença dos três. Produzir é o desenvolvimento, né? E aí seria produzir, sistematizar ou difundir o quê? Conhecimentos sobre segurança do paciente. E aí essa produção vem através de artigos, de estudos, de análises, até mesmo de técnicas utilizadas de maior efetividade nessa prevenção de acidentes do paciente. Até mesmo, se um paciente estiver internado na UTI, eu dou um exemplo por conta do enredo que eu vou citar, e esse paciente desenvolveu uma lesão por pressão, é um dano que foi causado porque ele não tinha essa lesão. Então foi um dano que foi causado devido ao processo de internação dele. Então como que a gente pode evitar isso? Mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Então foi desenvolvido um protocolo, né, foi produzido uma forma de evitar essas lesões. E aí como é que se faz essa sistematização? Cria-se um protocolo, um POP, um protocolo operacional padrão,
de que nós, profissionais da UTI, devemos seguir essa mudança de decúbito de 2 em 2 horas. E não só isso. Não adianta eu produzir, sistematizar e guardar para mim e nunca mais ninguém usar. Eu tenho que difundir isso entre as equipes e entre os profissionais de saúde para uma melhor assistência do paciente. Outra coisa que é muito importante como objetivo é a fomentação da inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, e aí seria técnico em saúde, na graduação e em pós-graduação. Em qualquer área de ensino, a segurança do paciente é de extrema importância. Tanto que foram criadas as 6 metas internacionais de segurança do paciente, que a gente vai citar um pouquinho mais à frente. Então, inclusive, dentro do centro cirúrgico, nós temos o checklist de cirurgia segura. Esse checklist é preenchido por várias pessoas diferentes na hora que o paciente chega, lá na internação, quando ele chega no centro cirúrgico, quando ele está dentro da sala cirúrgica, no pós-operatório. Então o checklist tem várias etapas para se ter uma maior segurança, para não acontecer, como a gente já viu em vários casos, de um paciente ter que amputar uma perna e amputar outra. Tem um caso que é muito recente, inclusive, de uma paciente que foi fazer uma cirurgia ocular, né, oftalmológica, que ela deveria ter realizado uma correção no olho esquerdo, e aí por um erro, né, no processo do checklist seguro, da cirurgia segura, realizou essa cirurgia no olho bom dela, no olho direito, e ela acabou perdendo a visão total. Ela estava tentando recuperar um pouco da visão do olho esquerdo, foi realizado no olho direito, no olho bom, esse olho teve um dano e ela perdeu a visão dos 2 olhos. Olha só como é complexo quando o protocolo é furado. O paciente pode ter danos irreparáveis. O paciente nunca mais vai voltar a enxergar. Então são danos irreparáveis. E não adianta pensar, mas depois tem uma compensação financeira. Não é a mesma coisa. Eu tenho certeza que ela preferiria voltar a enxergar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E qual a definição principal de segurança, do Plano Nacional, né, de Segurança do Paciente? Nós temos a definição para esse plano como tentar reduzir, né, ao mínimo aceitável o risco de qualquer dano ao paciente associado a qualquer cuidado de saúde. Então, exemplo, às vezes a gente tem um paciente em coma, a gente sobe a grade do paciente. Pô, professor, mas ele está em coma, ele não vai se mexer. Não importa, se você pode evitar um risco, o risco está ali exatamente para nós evitarmos. Vai que, sem querer, ou ele acorda da sedação sem ninguém imaginar e pula da cama e bate de cabeça no chão e morre. Então não é melhor subir as grades da cama só por uma questão de prevenção? Né? Então, assim, a prevenção hoje, dentro da segurança do paciente, é a questão de eliminar riscos, diminuir riscos em relação a qualquer acidente do paciente. E aí, o que seria um dano? Né? As pessoas têm uma certa dúvida elas tendem a crer que um dano é somente físico. Né? Somente um dano, por exemplo, que o paciente ficou com hematoma, o paciente fraturou um braço ou alguma coisa assim. Mas o dano é muito maior que isso. É qualquer comprometimento de qualquer estrutura corporal, seja ela física, social, psicológica. A pessoa que passa por um constrangimento durante um atendimento. E tem o dano até psicológico em relação à religião, por exemplo. Sobre a intolerância religiosa de profissionais com pacientes, isso ocorre constantemente. Isso gera um dano psicológico ao paciente. Então nós temos aqui, por exemplo, o que pode causar um dano ao paciente no atendimento a ele? Doenças. Se o paciente está internado por um motivo e de repente desenvolve uma infecção. É uma doença que foi causada devido à internação, muitas vezes por falta de cuidado profissional. Lesão. Aí seria efetivamente uma lesão causada em algum órgão, algum tecido, na pele. Uma lesão por pressão, por exemplo, é um tipo de dano causado em decorrência da assistência do paciente. Sofrimento. E aí pode ser sofrimento mental, sofrimento até mesmo físico, emocional. Tem vários tipos de sofrimentos diferentes em decorrência de algum atendimento ou até mesmo pela negação do atendimento. Nós observamos que muitos pacientes eles ficam horas esperando por algum atendimento no ambiente hospitalar.
6 horas, 7 horas, 8 horas. E isso aumenta o sofrimento não só físico, por conta da dor, da lesão ou da patologia que ele se encontre, mas também ele se sente desprezado, né, pelo ambiente de saúde, pelo estabelecimento de saúde. Isso é muito problemático para o paciente e para o estabelecimento também. O maior dano de todos, obviamente, é a morte, né, que um erro pode levar o paciente à morte. Às vezes um erro de cálculo de medicação, às vezes um erro no procedimento realizado pode levar o paciente a óbito. E é o maior de todos os danos, exatamente por levar o paciente a óbito e, obviamente, ser irreversível e irreparável. Não tem como reparar um óbito de forma alguma. E causar qualquer incapacidade ou disfunção seria, no caso, um dos danos também principais. O caso que eu comentei, por exemplo, de realizar a cirurgia no olho errado, gerou uma incapacidade nessa paciente. Essa paciente ela não vai conseguir mais enxergar em decorrência de um erro causado, né, relacionado a um erro durante a checagem de qual olho deveria ser realizada a cirurgia. E aí nós temos duas definições que são muito utilizadas no nosso dia a dia, a gente pouco dá importância para elas. Ah, tem que abrir um evento adverso, tem que abrir uma ficha de incidente. O que seria exatamente esse evento adverso? O que seria exatamente esse... Quando a gente trabalha no ambiente hospitalar, principalmente, qualquer problemática que ocorra com o paciente, que cause um dano ao paciente, é uma circunstância de evento adverso. Porque é um evento que não deveria ter acontecido e, assim, por uma questão adversa à naturalidade, ele acontece e causa um dano ao paciente. É o inverso, né? Adverso é o inverso do que deveria ser seguido. Então, o que deveria ser seguido é o paciente internar, ser tratado, se curar e receber alta. Esse é o natural. Ao inverso, a gente, nesse processo de propedêutica dele, nessa propedêutica, gera-se uma lesão no paciente. Então, está completamente errado. Outra situação que a gente comenta bastante é sobre incidente. Não aconteceu um incidente em tal hospital. Beleza, o que seria incidente? Evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. Então, no caso, o evento adverso, vou dar um exemplo. Uma passagem de sonda nasoentérica. Se essa sonda não for para o estômago, por exemplo, e depois para o intestino, ela for direto para o pulmão. Mas antes de liberar a dieta, a gente faz um teste de ausculta. O enfermeiro faz um teste de ausculta. Ele realiza o teste de ausculta, essa sonda está no pulmão, esse paciente começa a sentir dificuldade respiratória, né? Ele tem dispneia, ele começa a sentir um incômodo, ele começa a tossir bastante. Foi um incidente, por quê? Porque aconteceu de uma forma que não seria natural, não causou dano efetivo ao paciente. Por quê? Porque se esse enfermeiro libera a dieta e a dieta vai para o pulmão, ele causaria um incidente grave que seria um evento adverso. Né? Esse incidente grave seria o evento adverso. O incidente é o fato da sonda ter ido para o pulmão e causado desconforto ao paciente. Então, nesse sentido, o incidente acaba sendo mais leve do que evento adverso. Tá? Então, o evento adverso é um incidente mais grave. Vamos colocar de uma forma mais simples para vocês conseguirem entender. E aí nós temos alguns tipos de incidentes, que é uma circunstância notificável. O que seria uma circunstância notificável? É um incidente com potencial dano ou lesão, mas que não efetivamente causou o dano ou a lesão. Seria, por exemplo, a circunstância notificável seria a sonda nasoentérica que eu comentei agora. É uma circunstância notificável, ela tem um potencial de causar um dano grave ao paciente, mas não causou ainda. Então, a circunstância notificável. O near miss é um tipo de incidente que não atinge nem o paciente, né, e não causa dano, obviamente, nenhum. Vamos imaginar. É um carrinho de parada que quebra, roda e cai no chão. É um incidente que aconteceu no ambiente, mas não causou nenhum impacto direto ao paciente. Então, é um near miss. Incidente sem dano seria um incidente que atinge o paciente, mas não causa dano. Vou relatar
um caso, uma punção venosa que deixou um hematoma no paciente. Vamos imaginar a situação, realiza-se a punção venosa, realiza-se a medicação, e essa medicação deveria correr 20 ml hora, né? Ou então 20 gotas por minuto, enfim, da forma como vocês preferirem. Só que o técnico de enfermagem, sem querer, coloca 60 gotas por minuto. A vazão é muito maior do que se deveria, se estava prescrito. Nesse caso, essa medicação pode ser uma medicação que cause uma vesicância, que a gente fala que é um processo de irritação vascular. E aí acontece o rompimento, o extravasamento da medicação para fora do vaso, como consequência o sangue também vai ser extravasado e causa um hematoma. Esse hematoma não chega a ser um dano, é um incidente, mas o paciente não perdeu mobilidade do braço, o paciente não perdeu nada, só que está ali aquele hematoma que depois de um tempo vai ser absorvido pelo próprio corpo. Então, a gente colocaria como um incidente sem dano. Aconteceu um incidente, né, a vazão estava inadequada, mas não causou um dano direto ao paciente. Agora, incidente com dano é o evento adverso. Lembra que eu falei que o evento adverso é um incidente mais grave? Vamos pegar a questão da sonda nasoentérica. A sonda nasoentérica foi aberta, antes da testagem estava lá no pulmão. O paciente vai broncoaspirar e vai ter uma parada respiratória, consequentemente uma parada cardíaca. Causou-se um dano ao paciente por um erro, por um incidente. Então, se você tem um dano direto ao paciente, é um evento adverso. Outro exemplo. O paciente internou para tratar uma fratura de fêmur. Vamos imaginar um senhorzinho idoso internou para tratar uma fratura de fêmur. Nesse caso, esse paciente internado, ele vai ter uma dificuldade de mobilidade no leito. Ele normalmente vai ficar posicionado em um decúbito dorsal. Se nós não o auxiliarmos a fazer mudanças de decúbito, ele pode desenvolver uma lesão por pressão na região sacral. E aí essa lesão por pressão é um incidente grave. E aí porque gerou um dano ao paciente. E aí é um evento adverso. Então esse conceito tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Tudo que a gente puder evitar de dano ao paciente, nós vamos evitar. Beleza? Vamos fazer uma pausa agora, vamos beber uma água, fazer um xixizinho, né? E daqui a pouco a gente volta, beleza?